Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está mais um vídeo de uma devocional que Deus falou ao meu coração. Nessa devocional Deus está queimando meu coração sobre um tema muito importante que a gente deve entender e deve tratar às vezes em nossas vidas. Esse tema está em Números, no capítulo 11, do versículo 4 ao 7. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é este maná." O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite, como orvalho. No dia seguinte de manhã o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos ou o socavam em pilhões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados, que tinham gosto de pão assado com azeite. Ele estava falando muito comigo sobre a vontade do Senhor é melhor que a nossa. E muitas das vezes em nossas vidas não entendemos que a vontade do Senhor é a melhor que a nossa vontade. Muitas das vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que achamos ou que aquilo que a gente sente no coração. Mas a palavra já diz que o coração é enganoso, então não devemos confiar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente acha que é da nossa vontade ou que a gente acha que agrada a Deus isso, mas que a gente venha entender que a gente precisa, antes de qualquer coisa, perguntar e saber a vontade de Deus. Ter um tempo de oração, um tempo somente com Deus, amando e perguntando se aquilo que você vai fazer, aquilo que você irá falar, aquilo que você irá ver, aquilo que você irá escutar, tudo em sua vida e na minha vida também, devemos perguntar a Deus se é da vontade dele, se aquilo dali agrada ou não agrada a ele. Nós devemos entender porque estamos numa geração onde somos muito impulsivos. Muitas das vezes nós queremos fazer muitas coisas que a gente acha que irá dar certo em nossas vidas por a gente achar que aquilo nos fará bem. Mas na verdade a gente tem que seguir a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós devemos primeiramente saber se aquilo dali está de acordo com a palavra, se aquilo é o que Deus mandaria que a gente fizesse. E entre outras questões que a gente deve entender, mas o mais importante, devemos procurar sempre a vontade de Deus em nossas vidas. E nesse contexto aqui em Números do capítulo 11, essa passagem fala basicamente no processo quando o povo de Israel, que tinha sido libertado do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Moisés foi usado por Deus para libertar esse povo. E nesse processo todo vieram alguns estrangeiros, foram alguns egípcios com eles também, claro. Mas eles não tinham os mesmos pensamentos que os israelitas tinham. Eles não conheciam a Deus do jeito que os israelitas conheciam. Mas na verdade eles só conheciam só por ouvir só. Então eles não pensavam como os israelitas pensavam. E por isso, entre pensamentos diferentes, os pensamentos deles acabaram contaminando os pensamentos do povo de Israel, fazendo com que eles também tivessem o desejo de voltar para o Egito. Porque bem aqui está escrito no versículo 5: "No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos." Então, nesse versículo, eles descrevem a saudade que eles tinham de ter a alimentação do Egito, porque eles tinham uma alimentação boa, mas na verdade, o jeito que eles conseguiam aquela alimentação não era bom, era terrível. Eles estavam praticamente escravizados no
reino do faraó daquela época. Então, ele estava olhando só para a parte boa. Então, muitas das vezes em nossas vidas nós olhamos para o passado e só lembramos daquilo que é bom, mas na verdade a gente nunca lembra da onde que o Senhor nos tirou, da onde que o Senhor nos libertou, da onde que o Senhor nos transformou, daquilo que o Senhor já tinha tirado de nossas vidas, e muitas das vezes queremos voltar para aquilo que o Senhor já tirou, e isso é muito complicado porque isso mostra que a gente não ama a Deus o tanto que a gente fala, ou a gente não confia em Deus o tanto que a gente deveria confiar. Isso mostra muitas dúvidas na nossa vida cristã. Então, nós devemos começar a confiar no Senhor e não olhar para trás. Porque se a gente seguir os mesmos pensamentos que aqueles estrangeiros ou até mesmo egípcios eles tinham, a gente irá voltar muitas das vezes a olhar para o passado e até desistir de seguir em frente e voltar para o passado de novo. Então devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor, em frente, não atrás no passado. Então, que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que a gente ouve, com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente faz. Cuidado com as amizades também. Devemos ter cuidado com as redes sociais, com tudo. Tudo mesmo. Pode parecer que todas as coisas podem parecer lícitas, mas muitas das vezes aquilo que é lícito, às vezes vira também ilícito também. E não nos convém às vezes. Então, não devemos nos contaminar com as coisas desse século. Não devemos nos contaminar com aquilo que o mundo acha que é bom, mas nós devemos ter os mesmos pensamentos que Jesus teria. Nós devemos ter os mesmos pensamentos que a palavra do Senhor mostra para nós. Porque isso é o manual, esse é o nosso manual. A gente deve ler isso a cada dia, porque se a gente ler isso, ler a palavra de Deus a cada dia, nós vamos ter uma compreensão melhor, a gente vai ter um amadurecimento na fé melhor, a gente vai ter um crescimento espiritual. E a gente vai começar a ter o discernimento. E aqui que irá mostrar para a gente aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. O próprio Espírito Santo, ele nos dá o discernimento da palavra para que a gente venha entender e para que a gente venha praticar. Mas às vezes falta atitude nossa, às vezes falta o nosso posicionamento. E nós devemos ter o posicionamento de buscar mais da palavra do Senhor. Mais e mais de ouvir a voz dele, porque nós precisamos, a gente não pode mais viver segundo as vontades da carne, mas a gente tem que viver segundo as vontades do Espírito do Senhor. O Espírito Santo irá nos conduzir, ele irá nos guiar, se a gente permitir, a gente ser sensível, a gente poder ouvir a voz dele. Se a gente permitir isso, ele irá falar com a gente. E a gente irá saber qual é a vontade dele. A gente irá saber aquilo que vai agradá-lo ou não. Nós devemos entender isso. Porque a partir que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida não é mais nossa. E agora é dele. E a palavra do Senhor também fala que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a nossa vida não é mais nossa, mas é dele. Então, se somos nova criatura, a palavra do Senhor também fala que somos guiados pelo Espírito. Então, não devemos mais viver como se estivéssemos seguindo as vontades da carne, mas devemos viver segundo as vontades do Espírito. Se a gente for ler também em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2 fala: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. E no versículo 3 também fala: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então, essa palavra é muito importante porque é o Senhor que escreve a nossa história. É o Senhor que está
agindo em tudo. É onde tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. E se somos uma carta escrita pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, então nós devemos permitir que Ele venha continuar escrevendo. Porque Ele que está no controle, Ele está no controle de tudo. Ele sabe o começo, meio e fim. Ele vê ao mesmo tempo o passado, presente e futuro. Então nós devemos a cada dia aprender a confiar, aprender a crer no Senhor, aprender a viver por fé. Porque também fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, nós devemos viver por fé, mesmo que as circunstâncias dizem que não, mesmo que nada está dizendo o que está acontecendo, o Senhor está agindo. E a gente deve entender a vontade dele, porque nem sempre quando algo é da vontade de Deus, sempre vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que a gente vai estar vendo, que a gente vai estar ouvindo, que a gente vai estar percebendo que algo está agindo. Mas a vontade do Senhor é do Senhor, está no controle dele. A vontade não é nossa, a vontade é dele. Então o nosso trabalho é ter fé e confiar. E lá naquele versículo também fala sobre o alimento do maná que Deus mandava, e que Deus trazia a provisão daquele alimento dia e noite. E ainda em uns versículos que falam que havia pessoas que guardavam para o outro dia aquele mesmo maná, sendo que Deus todo dia ele dava o maná, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E mesmo assim algumas pessoas também duvidaram e guardaram aquele maná, e quando chegava no outro dia estava cheio de bicho, porque eles não tinham confiado na palavra de Deus, que ele mandaria aquela provisão dia e noite, ou noite e dia. Ele sempre mandaria aquela provisão para que eles se alimentassem naquele deserto. Então nós devemos crer que o Senhor nos trará provisão, mesmo que nada esteja dizendo, mesmo que nada esteja falando que o Senhor está conosco. Ele está conosco. Ele trará provisão nesse deserto. Talvez você esteja numa luta, você talvez esteja em alguma batalha, talvez circunstâncias, dificuldades tenham feito você acreditar que o Senhor não está agindo. Saiba que Ele está agindo. E que às vezes você quer fazer as coisas pelo próprio braço, mas na verdade o Senhor quer que o controle esteja nas mãos dele. Que você entenda que a vontade dele é melhor do que a sua. E nesse deserto pode parecer difícil, pode parecer às vezes muito complicado. Às vezes você pode, muitas das vezes, olhar para trás e até mesmo pessoas como aqueles estrangeiros que foram com os israelitas, falando, não, mas no passado era melhor, no passado você vivia mais feliz, no passado você tinha uma vida melhor, você tinha... Não, porque você já é uma nova criatura. Então agora tudo se fez novo. E agora a sua vida é de Cristo, e é a vontade dele que é melhor do que a sua. A vontade dele é melhor do que tudo. Então nós devemos entender que mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja complicado, nós devemos entender que a vontade dele sempre será melhor do que a nossa. E que nós não venhamos nos contaminar com os pensamentos desse mundo, mas que a gente venha confiar nos pensamentos do Senhor, que venhamos ter uma mente de Cristo, que nós venhamos a cada dia ler a palavra e ter a compreensão, porque a palavra, ela que nos irá ajudar a não sermos enganados pelo inimigo, nem por outras pessoas que também são usadas pelo inimigo.
a palavra irá nos dar o discernimento, ela irá nos dizer aquilo que é certo ou errado, ela que irá nos guiar. Mesmo quando a gente tiver dúvidas, que a gente não venha procurar respostas em qualquer coisa, mas que a gente venha procurar na fonte, que é Jesus Cristo. Porque a palavra diz que, lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 2, e aqui é até interessante porque aqui está escrito a nova vida no serviço de Deus. Bom, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, se a gente ler a cada dia a palavra do Senhor, se a gente cada dia deixar com que o Espírito Santo, através da palavra, renove as nossas mentes, mudando a nossa mentalidade, reformando, transformando a nossa mentalidade para a mente de Cristo. Se a gente tiver a mente de Cristo, nós iremos saber qual é a vontade dele. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Aquilo que tem o caráter de Cristo, que mostra o caráter de Cristo. Que mostra como Jesus agiria, como ele pensaria, como ele falaria, como ele... sei lá, ele faria qualquer coisa, mas a gente iria saber. E a gente vai saber a vontade dele, se a gente vê a mente de Cristo. Então que a gente venha renovar a nossa mente cada dia. Mas aqui também fala que nós devemos entregar nosso corpo como sacrifício vivo, que é dedicado a Ele e a serviço, agradável a Ele. Então, primeiramente, nós devemos nos entregar por inteiro. Primeiramente, devemos entregar nosso corpo, entregar tudo a Ele, tudo a Deus. Entregar por inteiro, porque a nossa vida não será mais nossa, mais dele. E através de quando a gente toma essa atitude, também devemos ter atitude, o posicionamento de deixar com que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque não adianta nós nos entregarmos, mas não permitir o agir de Deus. Então, nós devemos a cada dia deixar com que o Espírito Santo transforme a nossa mente, transforme a nossa mentalidade, transforme o nosso jeito de pensar, de agir, em tudo. Mudando todo o nosso comportamento, mudando tudo em nossas vidas. Que a gente não venha ter os mesmos pensamentos de outras pessoas que às vezes não tem nem conhecimento da palavra direito, nem mesmo as pessoas que são desse mundo, que nós devemos nos moldar. Nós devemos nos moldar a Cristo. Nós devemos ter o comportamento de Cristo. Nós devemos ter uma vida que reflete Cristo, porque a palavra do Senhor também fala que nós devemos ser sal e luz da terra. Então, nós devemos dar sempre o exemplo para outras pessoas seguirem também a Deus. E que a gente venha entender que o controle não é nosso, mas o controle é do Senhor. A vontade é do Senhor. Mesmo que a gente ache, não, mas eu acho que a minha vontade, eu acho que no meu ponto de vista, não. Você pode até tentar, mas a vontade do Senhor sempre será melhor do que a nossa. Não adianta tentarmos fazer a nossa vontade, porque uma hora nós iremos perceber que a vontade do Senhor era melhor do que a nossa. E a palavra do Senhor também fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós devemos obedecer, para que a gente não venha sacrificar depois, para que a gente não venha se arrepender depois da nossa escolha, que a gente venha colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas, que a gente venha colocar o Senhor como tudo em nossas vidas, que a gente venha entender que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Não sei quantas vezes já falei que a vontade do Senhor é melhor que a nossa, mas a gente deve entender isso. E muitas das vezes, muitas pessoas não entendem. E é claro, muitas das vezes eu não entendo. Eu não entendo muitas das vezes que a vontade do Senhor é melhor que a minha. Muitas das vezes eu sempre tento seguir na força do meu braço, mas na verdade
A vontade do Senhor sempre será melhor. Eu posso até tentar, mas não vai, porque a vontade do Senhor é melhor. Basta a gente se manter firme na presença dele. Basta a gente a cada dia se aproximar dele, buscar ter uma intimidade com ele. Buscar a cada dia amar mais a ele. Porque se a gente amar a ele, amar tanto a Deus, a gente irá fazer a vontade dele. Sem, às vezes, nem questionar, a gente só irá obedecer. A palavra do Senhor também fala que se a gente quer seguir ele, a gente deve negar a nós mesmos e carregar nossa cruz dia após dia, todos os dias. Então nós devemos fazer a vontade do Senhor, nós devemos negar nós mesmos, negar nossa carne e fazer a vontade do Espírito, a vontade do Senhor. E que nós venhamos entender que a vontade do Senhor é melhor que a nossa. A gente vem entender que Deus, ele só quer o bem para nós, ele sabe aquilo que é melhor. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não ache, a vontade do Senhor é melhor que a nossa. Então entenda, a vontade do Senhor sempre será melhor. Não basta a gente só nos entregar, mas a gente também tem que deixar o Senhor agir em nossas vidas. Porque a vontade do Senhor sempre será melhor. E é até chato ficar repetindo isso, mas muitas das vezes a gente não entende algo tão simples, que a vontade do Senhor é melhor. Então basta a gente confiar e a gente venha começar a crer que o Senhor está conosco. E a gente venha crer que o Senhor é conosco. O Senhor está contigo e basta só você confiar que Ele irá te mostrar que a vontade dele é melhor. Não perca a fé, não pare de crer mais. Continue confiando, continue adorando, continue buscando, continue exaltando a Deus. Porque a vontade do Senhor é melhor. O agir dele é perfeito. O fardo dele é suave e a carga é leve. Basta a gente confiar e crer que a gente verá o agir do Senhor. Basta a gente buscar e Ele irá nos responder. Porque se a gente buscar de todo o coração, Ele irá nos revelar. Ele irá se revelar a nós e irá nos falar qual é a vontade dele. Então continue buscando o Senhor, porque você entenderá que a vontade dele é melhor. A vontade dele é melhor que a nossa. Amém? Então que você venha deixar já o seu like, que você venha se inscrever no canal, ativar as notificações e que você venha receber mais da palavra do Senhor nesse canal. Bom, ainda estamos no começo ainda, o cenário também não é muito favorável, mas o que importa é a vontade do Senhor, que é de eu estar falando da palavra do Senhor aqui. Então que você venha receber essa palavra no seu coração. Que se você puder, compartilhe também, que você venha acompanhar para mais vídeos devocionais. E é isso.